Poliana, que eu não entendi direito, mas vamos lá. Ela está aí justo. Pois não, Poliana? Olha, Amadeu, não é assim, coincidir Bolsonaro com a Hungria ultimamente está um negócio sério, né? Eles estão fazendo par constante. Exato. Desta vez, não exatamente o ex-presidente da República, mas o filho, Eduardo Bolsonaro, deputado federal, está cumprindo a agenda fora do país, esteve na Hungria, lá participando de um evento chamado Conferência de Ação Política Conservadora, que aconteceu em Budapeste, e lá ele encontrou com o Viktor Orbán e entregou um presente especial. Não sei se o vídeo já está pronto, senão a gente tem a cartela. Não, mas vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo lá do Eduardo Bolsonaro e o primeiro-ministro da Hungria, o radical e autocrata Viktor Orbán, radical de direita, extrema-direita. Vamos lá. It's one of his motorcycle hidings in São Paulo. It says, "Imorrível" is a word that he used that when you never die, because he was stabbed and survived it. Imbrochável, you never fail with the woman on the bed. Incomível, it's unfuckable. No one is going to fuck you. O seguinte, peraí, só um pouquinho. Vamos complementar, Poliana. Já está balançando a cabeça. Vai, já vou passar para ele, já está em dócil. O professor Vila está em dócil. Mas vamos aqui, ó. Primeiro. É a medalha dos 3 Is, né? Que mostra o Bolsonaro aí a medalha, criou. Tem a foto aí. Tem a foto da medalha. Tem a foto da medalha. Professor Ari. Não, olha ela aí, ó. Tá lá cravado na medalha com a foto do Bolsonaro apontando assim com o indicador Clube Bolsonaro. Imorrível, imbrochável e incomível. Certo. Né? O imbrochável até a gente agora lembra. Bota aí teve a cartela, o coro, né, do imbrochável. Bota a cartela, porque é interessante, que eu não entendi. Ari, por favor, leia para nós, né? Aí, para reforçar, porque como passou, ele estava em inglês e estava passando as legendas, então a gente não acompanhou. Por favor, Ari, nos brinde. Meu pai criou essa moeda de coleção. Esta é uma de suas voltas de motocicleta em São Paulo. Diz aqui, imorrível. É uma palavra que ele usa para quando você nunca morre, porque ele foi esfaqueado e sobreviveu. Imbrochável é quando você nunca falha com a mulher na cama. Incomível é quando você é Não. Não dá para dizer que esse programa é familiar. Vamos lá. É a diplomacia da testosterona, professor Vila. Olha, lembrar o Armando Falcão, tristemente lembrar o Armando Falcão, ministro da Justiça, nada a declarar, que ele dizia, né, no governo Geisel. É uma vergonha para o Brasil, é uma vergonha para São Paulo, porque esse elemento, ele é deputado por São Paulo e nunca morou em São Paulo. Ele falsificou, ele é um fraudador, ele falsifica o domicílio. Todo mundo sabe que ele mora no Rio de Janeiro. Então, no estado onde nasceu o primeiro partido republicano, 1873, na Convenção de Itu, e que depois os 3 primeiros presidentes civis, Prudente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves, foram de São Paulo, agora tem um elemento que sequer mora aqui e não cumpre o seu trabalho em Brasília, porque essa CEPAC é uma reunião de nazifascistas, vamos registrar, em que um deles disse na reunião, há 3 dias atrás, Amadeu, que todo liberal é comunista, olha a que mundo eles vivem, todo liberal é comunista. E agora vemos essa cena que está no campo, é uma linguagem tão chula, né? Que nem vale a pena a gente adentrar isso, porque eu teria uma série de coisas para falar, mas não vou, prefiro ficar na minha aqui. Mas é uma linguagem chula, que não é de alguém que é conservador nos costumes, liberal na economia, porque conservador, ele nem sabe, porque ele não sabia que era o antes, ele chamava o Churchill de Xuxo, o Xuxo foi aquele pequeno primeiro-ministro que não teve importância em 1940, 45 no Reino Unido e depois em 1951 e 55. Salvou o mundo na Segunda Guerra Mundial. Para ele era Xuxo.
E ele não sabia que era o Kissinger. Perguntou para o assessor, mas quem é esse cara? Um cara pouco importante, né? O Henry Kissinger. Bem, esse elemento, usando a linguagem do antigo Notícias Populares aqui de São Paulo, jornal policial, que não existe mais, faz a gente passar vergonha. Imagina o Orbán também, evidentemente, que todo mundo foge do Orbán, né, na Europa civilizada. Ele é da barbárie. Imagina apresentar isso e fazer essas considerações e alguém dizer em nome de Jesus, Deus no comando, nós somos conservador. Um conservador como Churchill nunca falaria isso, nunca agiria dessa forma. É uma vergonha para o Brasil. Agora, por fim, o que causa estranheza é que os fanáticos acham isso engraçado, muito legal, e ninguém fala nada, né? Aí nós apontamos o óbvio. Nunca, e você mais jovem, nunca na história do Brasil, nunca, especialmente na história do Brasil republicano, um representante que acaba sendo do Brasil, se queira ou não, ele é um deputado federal, mas acaba sendo o representante do Brasil, não do governo, evidente, fez um ato como esse. Nunca na nossa história. Ô Ari, você imagina, o professor falou de Winston Churchill, você já imaginou a Margaret Thatcher? Olha, meu Deus do céu. A Dama de Ferro deve estar se revolvendo no túmulo. Falar em conservadorismo para... A Margaret Thatcher deve estar se revolvendo no túmulo. Agora, esse deputado federal que você viu aí dando a medalha de imbrochável, incomível e tal, ele ia ser, se não fosse a grita dos próprios diplomatas do Itamaraty, da opinião pública, o nosso embaixador nos Estados Unidos no governo do pai dele. Porque o pai dele, inaugurando uma tradição inédita no Instituto Rio Branco, formou tantos bons diplomatas, ia indicar um filho para ser o embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Essa vergonha que a gente está passando agora, ela se multiplicaria por 1000, porque como representante brasileiro na diplomacia, o mais alto posto da diplomacia brasileira, ele ia cumprir lá a missão dele nos Estados Unidos e ia aprontar dessas para pior. E lembrando que ele também é da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Então, é ladeira abaixo total, né? E dois dos termos que são utilizados nessa moeda, para além do imorrível, né, que é o imbrochável e o incomível, eles trabalham justamente esse conceito do homem másculo, né? É o aquela discurso coisa, do né? É justamente da testosterona, que o é macho o homem alfa. sobre a mulher. Macho alfa. E eles gostam, como o professor disse, né? Eles se arrotam tanto o conservadorismo, que são homens da família, mas nas redes sociais isso vira brincadeira, eles costumam se vangloriar disso. É a hipocrisia de boa parte do eleitorado do ex-presidente Bolsonaro, dos que se dizem verdadeiramente bolsonaristas, e que a gente vê retratada nesse vídeo. É como o professor diz, aqui no meu caso, por exemplo, a gente ri para não chorar, porque de fato é algo muito vergonhoso, mas que eu acho que precisa ser retratado, porque é para a gente entender que nível essas pessoas conseguem chegar ao Congresso Nacional, claro, respaldados pelo voto, o voto é do cidadão, é livre, mas para que caminho a gente está indo para esse Congresso e lembrar que na próxima eleição é Senado, né? Serão 2 nomes e o bolsonarismo está tentando renovar a casa com mais nomes ligados. O Eduardo vai para o Senado. O Eduardo vai para o Senado de São Paulo. Ô, França, agora é preciso não perder de vista que não são coisas que caem da árvore dos acontecimentos. Não, tudo tem ali método. E é um método que o Orbán conhece bem, Amadeu. E eu diria que, inclusive, ele é o ídolo dos bolsonaristas da extrema-direita brasileira pelo modo como ele foi controlando aos poucos a Hungria, porque ele assumiu o poder ali em 2010 e aí foi tomando conta do parlamento, do judiciário, da imprensa e hoje reprime qualquer movimento de oposição a ele. Então é um contrassenso, é tão contraditório quem usa o discurso da defesa da liberdade pousar ao lado desse homem que é um ditador na Europa e que persegue a população LGBTQIA+, que aprova lei contra imigrantes e que pune até quem ajuda os imigrantes na Hungria. É um absurdo. E é tão ridículo esse vídeo, Amadeu, que eu me sinto assistindo ele numa esquete de 5ª categoria. Mas esse é um representante do nosso parlamento, é um representante brasileiro, mas a que nível nós chegamos?
é realmente ridículo. Manchete do Francis sobre prisões de prefeitos em Santa Catarina. Francis, vamos lá. Isso, Amadeu, são 22 agora. 22 prefeitos presos